Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Queremos começar agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos um dia mais, um domingo mais, aqui, aonde é o nosso lugar de reunião, sentindo muita saudades de todos vocês. Obviamente, como já foi dito, inclusive no início deste culto, temos muitas saudades de ver este lugar repleto novamente. Mas, enquanto isso, seguimos. Ainda que separados fisicamente, seguimos juntos no mesmo Espírito. E por isso, nesta manhã, nós queremos continuar, porque na semana passada nós celebramos a Páscoa do Senhor Jesus. E agora, uma semana depois, nós queremos continuar ainda no mesmo espírito de Páscoa. Por isso eu quero levar você a um acontecimento que aconteceu também naquele domingo de ressurreição, na tarde daquele domingo de ressurreição, aonde eu quero colocar para você aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você e com a sua família. Mas antes de nada, eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí onde você está, com a sua família, na sua casa, e que nós pudéssemos orar juntos e colocar diante de Deus este tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra, que é a verdade que nos importa neste momento. Ó Deus, que a tua palavra seja revelada para a tua igreja, tal e qual a tua palavra é. Ó Deus, que nada seja acrescentado na tua palavra, que nada seja retirado da tua palavra, que a tua palavra por si só venha falar com cada família, venha falar em cada coração, e que a tua palavra venha mudar as nossas vidas nesta manhã. Dá-nos, ó Deus, a autoridade, dá-nos, ó Senhor, a unção que nós necessitamos para pregar a tua palavra. Seja conosco, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. A palavra de Deus, a qual eu os convido para vir comigo nesta manhã, está registrada no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 ao 23, e diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, eu quero que você tenha muita atenção nesta palavra, porque este termo é chave para aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco nesta manhã. Cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Esta é a palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Gostaria de começar te dizendo que, obviamente, que todos nós temos tido as nossas vidas completamente mudadas nos últimos 2 meses. Nos últimos 2 meses, temos tido a nossa vida completamente diferente de tudo aquilo que nós estávamos vivendo. Nós que começamos o ano bem ainda há poucos meses, e você que começou o ano cheio de grandes expectativas, você não esperava que estivesse acontecendo isto com você neste momento. Neste momento você está dentro da sua casa, com a sua família, e, na verdade, muitos
Muitos estão dentro de suas casas e estão atemorizados, estão cheios de incertezas sobre o futuro, o que é que vai acontecer, como eu vou suprir a minha família, como eu me alegro novamente, o que é que eu posso fazer. Muitos de nós estamos com estes pensamentos e, na verdade, estamos exatamente como estavam os discípulos do Senhor Jesus naquela tarde de domingo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, tendo ressuscitado, ele apareceu primeiramente às mulheres que foram ao sepulcro, mas a palavra de Deus também nos registra este episódio que aconteceu. E os discípulos estavam em algum lugar. O que eu quero que você venha comigo hoje é que os discípulos estavam a portas fechadas. E a palavra de Deus nos revela a razão que os levou a estar de portas fechadas, pois a palavra de Deus diz que eles estavam a portas fechadas com medo. Muitas famílias estão neste momento a portas fechadas também com medo, porque a incerteza do futuro traz algum medo para as nossas vidas. E muitos han sido devastados, inclusive, não somente com medo, mas esse medo tem transformado em um temor tão grande, uma falta de esperança tão grande, que muitos estão, a verdade, pior do que os nossos discípulos estavam, ou os discípulos de Jesus estavam naquele dia. Nesta manhã, nós queremos falar com você sobre o Deus que trabalha, ainda que as portas estejam fechadas. O Deus que trabalha, ainda que as portas estejam fechadas. Deixa eu te dizer para você nessa manhã, meu irmão, não importa aonde você está, não importa como estão as portas da sua casa, não importa como está a porta do seu coração, não importa a sua condição econômica, não importa o seu estado de ânimo, nesta manhã nós queremos te dizer que Deus, Ele tem uma bênção para você, ainda que as portas estejam fechadas. Porta é acesso. Existem diferentes portas, existem portas grandes e pequenas, mas nesta manhã eu quero que você tenha comigo o conceito de que a porta é a entrada da casa e a porta é a saída da casa. Se a porta não está aberta, não se pode entrar. Se a porta está aberta, também não se pode sair. Então, tanto para entrar como para sair, a porta também, ela tem a ver com a segurança da casa. A segurança da casa reside também no aspecto da porta, porque se a porta está fechada, as pessoas se sentem seguras. E este era o caso dos discípulos de Jesus, naquela tarde de domingo, aquela tarde, noite de domingo. Eles estavam com as portas fechadas com medo. E você pode me perguntar, mas por que os discípulos tinham tanto medo? Como não teriam medo, se a vida deles foi mudada completamente naquela semana? O Messias que eles esperavam esteve com eles, caminhou com eles, ensinou a eles. O Messias esperado, ele foi o mestre deles. O Messias os ensinou, o Messias comeu com eles. Mas agora o Messias tinha ido. E se tinham feito tudo aquilo com o Messias, o tinham crucificado naquela cruz, ao mestre dos discípulos, eles agora não teriam tanta razão para ter medo também do que poderia acontecer com eles. Por isso eles estavam a portas fechadas, completamente amedrontados. A igreja precisa de entender uma coisa, que Deus é Deus que abre e Deus é Deus que fecha. E porta que Ele fecha, ninguém abre, e porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Deus é entendido em abrir e fechar portas, porque Ele sabe muito bem qual a melhor porta. Ele sabe como abrir a porta, Ele sabe quando abrir a porta. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não espera em Deus para que a porta se abra, muitas vezes você vai se desesperar, e aqui você pode cometer alguns erros. Quando a pessoa não espera, ela pode cometer erros que são irreparáveis. Número 1, ela pode entrar pela porta errada. Número 2, ela pode abrir a porta com a sua própria força. Número 3, ela pode agir fora do tempo. Quando você entra pela porta errada,
essa porta errada, ela pode te levar a lugares que você não quer ir. Quando você entra por uma porta errada, essa porta pode te levar a recintos aonde você não deveria estar. Quando você abre a porta com a sua própria força, você pode também, ou você deve entender que quando você abre a porta com a sua própria força, isso pode levar a você a entrar por uma porta completamente errada e que Deus estava preparando outra porta, mas você pela sua própria força entrou em outra porta que não era a que Deus tinha para você. E quando você age fora do tempo, pode significar que você entre na porta certa, porém no tempo errado. E aqui você pode cometer duas coisas podem acontecer com você. Primeiro, você pode se adiantar aos tempos de Deus, ou você pode também se atrasar aos tempos de Deus. Para não nos equivocarmos sobre isso, nós temos que conhecer qual é a vontade de Deus para nós. E uma das maneiras que Deus tem de manifestar a sua vontade na vida do crente é abrindo e fechando portas. Como estavam aqueles discípulos? Eles estavam com medo, eles estavam em desesperos, preocupados, duvidosos. Talvez como muitos estão em sua casa neste momento. E eu gostaria de chamar a tua atenção para isso. Os discípulos estavam perguntando: o que é que nós faremos agora? Para onde nós iremos agora? A quem nós iremos agora? Talvez você pode estar também pensando na sua casa: o que é que eu vou fazer agora? Todos nós tivemos a nossa vida mudada. As portas hão se fechado para nós. Agora nós chegamos no supermercado e as portas estão fechadas. Não podemos entrar ou temos que esperar o nosso momento, a hora certa de entrar. Quando entramos, já não existem pessoas sorrindo para nós, para nos receber. Entramos e as pessoas estão desconfiadas, como que meio que correndo umas das outras dentro dos supermercados. As portas dos bancos estão fechadas. Quando você entra, as pessoas já não estão te recebendo mais com aquele sorriso. É isso que está acontecendo. E isso, de alguma maneira, traz para nós certa desconfiança. E eu quero te dizer nesta manhã que Deus é um Deus que trabalha ainda que as portas estejam fechadas. Jesus chega neste momento, naquele medo dos discípulos, e Jesus chega para dissipar o medo, trazendo a paz. Porque Jesus chega e ele entra, e veja bem que Jesus não está limitado por portas. Jesus Cristo, ele não está agora com seu corpo glorificado, ele chega e entra naquele recinto, ainda que as portas estavam fechadas. E Jesus Cristo chega e entra naquele recinto, e a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo fala para aquelas pessoas, para aqueles discípulos é: paz seja convosco. É isto que eu quero dizer para você nesta manhã na sua casa. É isto que eu quero, esta palavra que eu quero que você receba nesta manhã na sua casa, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo invada a sua casa, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, e que você receba a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Quando nós estamos inseguros, quando nós estamos com medo, quando nós estamos em guerra, em conflito, em incertezas e em decepções, em meio a portas fechadas, o Senhor Jesus Cristo chega para nos dizer: paz seja convosco. Ele chega também para trazer a alegria. Em meio à tristeza e a portas fechadas, o Senhor Jesus Cristo levou alegria para os seus discípulos, porque o versículo 20 nos diz: os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E neste contexto, o evangelista Lucas ainda agrega, no capítulo 24, 41, Lucas agrega dizendo assim: e não o crendo, eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tendes aí alguma coisa de comer? O que eu quero chamar a sua atenção é que a alegria dos discípulos ao ver Jesus era tão grande, que eles não creram. E Jesus Cristo teve que provar a eles que ele era.
Quando estamos tristes e em angústia e em meio a portas fechadas, Ele é o único que pode nos alegrar, o único que pode mudar. Não existe outro que pode mudar a situação que estamos vivendo neste momento. Só o Senhor Jesus é a nossa esperança. Você pode dizer isso comigo aí na sua casa. Só o Senhor Jesus é a minha esperança. Número 3, Ele chega para nos enviar. No versículo 21 diz que Ele assim fez isso. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando estamos vivendo momentos de crise, de falta de confiança, quando estamos vivendo momento de dúvidas, Ele chega para confirmar o chamado dEle nas nossas vidas, e Ele chega para nos enviar. Aí onde você está na sua casa, você é um enviado do Senhor Jesus Cristo para levar as boas novas. E os discípulos precisavam de entender isso naquele dia. Que o Senhor Jesus queria enviá-los, que tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo viveu com eles, foi com o propósito de enviá-los para pregar o Evangelho. Número 4, Ele chega também para nos dar o seu Espírito Santo. O versículo 22 diz: recebeis o Espírito Santo. Quando nos sentimos sós e abandonados em meio às portas fechadas, Ele chega para nos lembrar que nós não estamos sós. Ele chega então para nos lembrar que o Espírito Santo está conosco. Você pode dizer um amém aí na sua casa. O Espírito Santo está com você. Ele chega também, número 5, para nos outorgar autoridade. O versículo 23 diz: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes lhes serão retidos. O Senhor Jesus Cristo chega para fortalecer a sua vida e para te dizer, em meio às portas fechadas, que vale a pena você esperar nele. Ele vem para nos dar autoridade e poder nesta espera. Eu sei que você pode estar falando na sua casa. Eu sei que você pode estar falando na sua casa, você pode estar dizendo: eu já não tenho forças mais para esperar, eu não sei até quando isso vai durar. Nós não sabemos. É difícil esperar, e esperar sem ter um dia certo é mais difícil ainda. Esperar dentro das nossas casas, vendo notícias ruins chegar todos os dias, é muito mais difícil. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que o Senhor Jesus Cristo entra dentro da sua casa a portas fechadas, para te dizer que o Espírito Santo está contigo, que Ele é a sua fortaleza. A pergunta que nós fazemos é: Jesus Cristo teve que abrir a porta? Teve Jesus Cristo que abrir a porta para entrar naquele lugar e falar com os discípulos? Da mesma maneira que Ele não teve que abrir a porta, Ele também entra dentro da sua casa neste momento para te dizer isto. Ele entra dentro da sua casa para te dizer que Ele não está limitado por portas, porque Ele é a porta. Se Ele é a porta, Ele não está limitado por portas. Por isso, eu quero que você entenda neste momento. Existiram outros grandes homens de Deus que passaram pela mesma situação. José do Egito estava preso, e as portas tiveram que se abrir para ele. Paulo e Silas estavam presos, e as portas tiveram que abrir para eles. Pedro estava preso, e a porta teve que se abrir para ele. As portas estavam fechadas para eles, e Deus trabalhou na vida deles enquanto as portas estavam fechadas. Deus começou a trabalhar na vida de José enquanto as portas estavam fechadas. Quais foram as atitudes desses homens? Quais foram as atitudes desses homens? José do Egito, em meio a portas fechadas, ele se manteve fiel e leal em meio a portas fechadas. Ele esperou que Deus o exaltara, e a palavra de Deus em Gênesis 39, do 20 ao 23, nos conta essa história. A palavra de Deus diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade.
e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. E o carcereiro-mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Pergunta, igreja. A pergunta agora é: Deus começou a prosperar a José quando? Deus começou a prosperar a José quando as portas estavam abertas ou enquanto as portas estavam fechadas? Você responde aí na sua casa. Qual foi a atitude de Paulo e Silas? O que fizeram Paulo e Silas quando as portas estavam fechadas? Essa história nos conta Atos 16, 25 e 26 e diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Leia comigo, igreja. Leia comigo, por favor, o que está dizendo. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Qual foi a atitude de Paulo e Silas? A atitude foi de adoração, a atitude foi de louvor, a atitude foi de gratidão em meio a portas fechadas. E isto foi que levou a porta a se abrir para eles. Qual foi a atitude de Pedro? Em meio às portas fechadas, o que foi que fez Pedro? Pedro, em meio a portas fechadas, igreja, ele confiou na oração da igreja que estava intercedendo por ele. A igreja está intercedendo por você, meu irmão. A igreja e os pastores estamos intercedendo por você e pela sua casa, pode acreditar nisto. Não passa um dia sequer que nós não estamos rogando a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Não passa um dia sequer que nós não estamos clamando a Deus pela sua vida. É a igreja. A igreja está orando por você, se alegre nisto. E foi isso que aconteceu, a igreja estava orando por Pedro. Atos 12, versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja como a igreja orava por Pedro. A igreja entendeu que deveria orar sem cessar por Pedro. E era isso que a igreja estava fazendo. A igreja estava orando, e o versículo diz que estava orando continuamente. Continuamente, a palavra de Deus diz que a igreja estava orando por Pedro. E porque ele confiou na resposta, porque ele confiou que na oração da igreja, eu quero que você confie nisto nesta manhã, meu irmão. Aí na sua casa, com a sua família, com seus filhos, aí com a sua esposa, com seu marido. Eu quero que você confie na palavra do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, que a igreja está orando por você e que Deus está trabalhando na sua vida, ainda que as portas estejam fechadas. E porque Pedro confiou, veja comigo o que aconteceu no versículo 10. Veja comigo aí no versículo 10, estamos ainda em Atos 12, diz a palavra: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Chegaram à porta de ferro. Era uma porta grande, era uma porta que não poderia ser aberta senão com a chave. Não tinha como Pedro abrir aquela porta de uma maneira natural. E diz a palavra de Deus que a igreja estava intercedendo por Pedro, e diz a palavra de Deus agora que Pedro, ao se aproximar daquela porta, a palavra de Deus diz, e você leu comigo, que ela abriu por si mesma. A palavra de Deus está dizendo, e eu confio, por si mesma aquela porta abriu, e Pedro então pôde sair. Pedro pôde sair e levar as boas novas àqueles que estavam orando por ele.
as portas se abrirão para você, as portas das nossas casas novamente se abrirão, as portas da igreja novamente se abrirão, para que você possa vir e estar conosco, para nós nos abraçarmos e nos alegrarmos outra vez. Eu confio nisto, e eu sei que está perto este dia, aonde as portas se abrirão para você, meu irmão, e as pessoas ficarão atônitas, como diz a palavra de Deus. Como diz a palavra de Deus, que Pedro então, ele chegou ali, mas antes de chegar naquela casa, Pedro reconheceu, porque Pedro, antes de chegar naquela casa, depois daquele milagre que Deus fez na vida de Pedro, ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor estava comigo e ele me livrou das mãos de Herodes. O pastor Carlos Lanas nos disse isso, quando ele nos disse que vamos chegar no mês de outubro e vamos olhar para trás. Vamos chegar em alguns meses mais à frente e vamos olhar para trás e vamos ver que Deus esteve conosco em cada momento. Foi isso que aconteceu com Pedro. Tudo isto aconteceu quando, igreja? Tudo isto aconteceu depois da Páscoa. Tudo isso aconteceu naquele domingo de ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus foi o que encheu de esperança os discípulos. A ressurreição do Senhor Jesus é o que enche a minha vida e a sua de esperança. A ressurreição do Jesus naquele dia, foi ele que chegou ali para os discípulos e pôde decretar a paz na vida dos discípulos. Eu e você somos decretadores de paz. Por isso é que a palavra de Deus diz: bem-aventurado os pacificadores. Você e eu temos a missão de levar paz às nossas casas. Você e eu temos a missão de levar paz para as nossas famílias. Você e eu temos a missão de levar paz para os nossos amigos, a missão de levar paz para os corações com medo, a missão de levar paz para os corações em pânico. Ela é minha e ela também é sua. E eu gostaria neste momento, que aí na sua casa, juntamente com a sua família, eu gostaria de me despedir orando por você e pela sua vida. Que você tenha esta palavra no seu coração. Deus é um Deus que trabalha, ainda que as portas estejam fechadas. Quantos recebem esta palavra do Senhor Jesus Cristo? Porque Ele diz: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nos nossos corações. Assim como o Senhor abriu as portas para José, assim como o Senhor abriu as portas para Paulo e Silas, assim como o Senhor abriu as portas para Pedro, assim como o Senhor chegou naquele recinto onde estavam os discípulos e decretou a paz, e confiou neles, e os enviou, e os deu a certeza do Espírito Santo, que a Tua igreja neste momento possa receber a Tua paz, e que a Tua paz possa encher os nossos corações, e que o amor e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, e seja sobre a sua casa, em nome dEle nós oramos, amém. Gostaria de nos despedir nesta manhã de você e da sua família. Gostaria então que você na sua casa, que você pudesse receber neste momento a bênção de Deus sobre a sua vida, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, até que Ele venha por nós. Em nome dEle nós oramos, amém.